Olá, começamos mais um Estúdio 1 aqui pela Pix TV. Estamos em todo o Brasil através do TMW Pix, CDN, Gigo TV e NX Play. Eu sou a Merve. E eu sou a Clarissa e hoje a gente está com a Thay Ávila, nossa digital influencer e criadora de conteúdo aqui de Garopaba. Thay, pode te apresentar, por favor? Oi, gente. Eu sou a Thaís, na verdade, Ávila de Araújo Santos, mas mais conhecida como Thay Ávila. Tenho 28 anos, estou muito lisonjeada com esse convite e bora papear, bora conversar que tenho certeza que a gente tem muito que trocar aqui. Com Legal. certeza. Tá, e vamos começar falando um pouquinho sobre tua carreira na internet. Como que iniciou, assim? Foi algo que tu propositalmente foi atrás ou foi orgânico, assim? Como que iniciou? Na verdade, foi muito engraçado, porque eu engravidei, né? E a minha gestação foi cômica, porque eu era a grávida mais esquecida da face da Terra. E até que um dia eu fui ao supermercado fazer compras e voltei pra casa. E pasmem, gente, eu deixei o carro no estacionamento. Cheguei em casa, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Daí, o que era o carro? Simples assim, quem é que esquece um carro? E daí foi quando eu pensei, nossa, gente, isso é muito engraçado, deve ter muita gente pra contar a história assim, vou fazer um story, porque eu sempre fui muito comunicativa. E aí, nessa brincadeira, comecei a contar outros episódios. A minha vizinha tinha um cachorro que se chamava Thaís, e daí chamava a Thaís o dia inteiro. Eu ia 500 vezes na rua, até que um dia eu disse, gente, pelo amor de Deus, chama de Genoveva, chama o Messias, chama até a Maia que tá dentro da minha barriga, porque se chamar a Thaís na frente da minha casa, eu não atendo mais. E aí, quando eu comecei essa brincadeira de estar compartilhando, porque era para ser uma coisa divertida, né? As pessoas começaram a dizer, Thay, posso te mandar uma pizza? Thay, posso te mandar um bolo? Já que tu tá grávida, eu sei que tu adora comer chocolate. Vou te mandar um docinho. Gente, comida, né? E aí, a partir disso, eu fui notando que as pessoas estavam cada vez mais me procurando, até que chegou o momento que, Thay, quanto tu cobra? Tu não quer vir na minha loja? Ai, caramba, né? Tu tem tanto jeito pra isso, tu é tão comunicativo, extrovertido, eu acho que é isso que tá faltando. E eu me arrisquei, na verdade, fiquei meio em pânico, assim. Daí meu irmão Jorge Pacheco falou pra mim, mana, te joga, se precisar de ajuda, o mano tá aqui, inclusive contratem lojistas aí, fiquem sabendo que é incrivelmente Jorge Pacheco, meu irmão é um espetáculo, então eu tive a maior força do mundo e a segurança também de saber que eu faria uma coisa bonita, de qualidade, que as fotos seriam bacanas. E aí foi só crescendo, graças a Deus, assim, trabalho hoje exclusivamente com isso. Né, estou cursando pedagogia por uma paixão antiga e pensando na minha longevidade, mas atualmente a internet é o que eu amo, assim, essa conexão com a internet, E sabe? falando sobre nessa iniciação na internet, eu vi que você trabalha um pouco também com moda, né? Sim. Foi através da moda que você também começou a gerar mais seguidores, criar conteúdo? Qual o nicho específico do teu conteúdo? Explicar um pouco para as pessoas que querem acompanhar a tua rede social, entender o que você, né, cria nesses conteúdos. Sim, na verdade eu pensei, o que eu vou trazer de diferencial? Porque mais do mesmo a internet já está cansada disso. O que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar só como recebidos. As lojas me chamavam e eu dizia, gente, eu ainda estou me aprimorando, mas me manda um recebido e vamos ver, né, o que eu consigo fazer através disso. E eu brincava que era o desafio da Thay. Vestia ali a roupa e usava ela de várias formas. Porque o que eu pensei? Mais do mesmo, oferecer um monte de roupa? Não. Eu vou dizer para aquela pessoa ali que trabalha o mês inteiro e consegue reservar um pouquinho para se cuidar, que ela investir naquela peça, por mais que possa ter um valor maior, é vantagem, né? Justamente assim que eu comecei. Daí as pessoas começaram a dizer, caramba, Thay, tipo, um vestido preto é milagroso, uma camisa branca é um espetáculo. E às vezes as pessoas compravam muitas roupas e o que eu queria diminuir e abrir a cabeça delas era, gente, você não precisa de muito para ser estilosa, para usar de várias formas e também ser menos consumista, que, né, ficava de parâmetro com o meu trabalho, mas quando tu faz esse tipo de proposta para o cliente, o que o teu público entende? Que, na verdade, o preço é insignificante, porque tu agregou valor para aquilo ali. Né? Caramba, uma calça preta de qualidade, que empina o bumbum, que segura a barriga, que te modela. Tu vai investir naquilo ali porque tu sabe que tu vai usar de várias formas. Então, foi assim que eu comecei a ingressar nos meus vídeos. Legal. E Thay, tu é influencer hoje na Tita Catita, né? Isso. Há mais de um ano. Pode falar um pouquinho como iniciou, como que é, assim, trabalhar fixamente para uma única loja? Sim. Na verdade, eu ainda faço alguns trabalhos extras, né? Mas como eu dei tilt, chegou um momento da minha vida que eu dei tilt, assim, de trabalhar demais, de querer abraçar tudo. E eu tenho 2 filhas e a prioridade sempre foi elas. Eu falei, não, vou ficar com uma marca que eu sei que eu me sinto em casa. Inclusive, estou usando Tita Catita hoje, né?
E o que aconteceu? Eu fui até lá a loja, justamente fazendo essa proposta para estar começando um trabalho, porque eu dificilmente fazia isso, mas era uma loja que era tão a minha cara, eu era tão cliente, que eu falei, caramba, né, vai me trazer uma credibilidade super bacana e eu consigo abrir um leste de criatividade enorme aqui. E foi bem engraçado, porque no dia a gerente estava lá e o dono da loja também estava. E daí ele olhou para mim, Gabriel, ele é maravilhoso, gente. Ele olhou pra mim e falou assim, tu já falou com a Mariá, que é a irmã dele, que também é dona. Ele assim, então, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que tu pode acrescentar na minha empresa, sabendo que a gente trabalha com marketing espetacular, que eu tenho, né, fotos, meu audiovisual é incrível. O que tu pode fazer para contribuir? Por que vale a pena eu te contratar para trabalhar na minha loja de Garopaba? Eu olhei para ele e falei, justamente por tu ter, né, uma publicidade tão enriquecedora, tão moderna, tão... Para Garopaba, não é uma coisa alcançável, não é uma coisa que, nossa, olha ali aquele banner com aquela mulher linda. Não, Garopaba é sobre conexão, é muito regionalizado, né? A gente sempre tem aquela tia que compra sempre na mesma loja, porque é o habitual. Eu falei, então o que eu posso trazer? Posso trazer conexão, posso fazer pessoas que não conhecem a tua loja, porque vem o teu marketing e pensa, é caro demais. Daí já entra o meu trabalho de investe, porque é investimento. Isso aqui não tem custo, é um investimento, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim, tá bom, 2 meses. Gente, 1 ano e meio e aqui estamos nós. Inclusive vou lá essa semana. E foi muito bacana, porque daí, quando eu comecei a trabalhar lá, a Bianca, ela era muito tímida, assim, ela dizia, gente, não vou aparecer. Eu disse, Bi, vamos comigo. É a gerente da Tita Catita, aqui de Garopaba. Se tornou praticamente a embaixadora da marca aqui, né? Exatamente, ela que cuida de tudo e é maravilhosa. Daí eu disse, Bi, começa a aparecer comigo. Porque quando as pessoas entrarem na loja, é o teu rosto que elas veem. E as pessoas confundiam muito isso de achar que eu trabalhava, ou que eu era dona da loja. Então eu comecei a pensar, vou trazer os meus clientes para as frentes das câmeras, conforme cada um se sentir mais à vontade. E foi quando a gente começou a fazer vídeos divertidos. Ela, não, beleza, exibicionismo, look, pulinha, dancinha é tu. Agora, se for uma coisa engraçada, eu faço. E, gente, viralizou. Então, hoje as pessoas entram na loja e já dizem assim, cadê a Thay? Porque vocês duas são uma figura. Então, automaticamente, eu já criei uma conexão da Bianca com o público, né? E o retorno também inicial ali, que a gente começou fazendo propaganda de TEDs, porque quando eu comecei a trabalhar era inverno, foi absurdo, assim. Ela me dizer, Thaís, eu vou ter que pedir para a fábrica mandar mais, porque, de fato... Tá indo muito bem. E aí, estamos aí, né? Mas é uma loja, assim, muito criativa, muito colorida, muito divertida. Então, eu falo muito isso, assim, quando você decide trabalhar com criação de conteúdo, não só você, mas também o empresário, ele precisa buscar essa identificação de ambas as partes, né? Encontrar alguém que se encaixe no perfil da tua empresa, porque, de fato, se tu colocar, por exemplo, eu sou extremamente colorida. Se for uma loja mais séria, mais classuda, gente, eu não tenho nem postura para isso. Né? A pessoa já é corcunda já de nascença, não tem como. E isso foi muito legal, porque foi um casamento que deu muito certo. Sim, a mesma personalidade, né? Isso, exatamente. E eu acho que também está muito relacionado, não só, a gente até conversou isso no episódio da Jaque, é que um influencer não está relacionado só ao número de seguidores que ele tem, mas a intenção de conversão que ele tem. Por exemplo, ela tem uma alta conversão de pessoas. Ela consegue trazer muitas pessoas para a loja. Não, pode ser que ela não tenha 1 milhão de seguidores, mas pelo que ela tem, que hoje é uns 10 mil, uns 10k, né? É altíssimo, porque você traz para a loja pessoas reais, que a gente chama de leads, né? Pessoas reais que interagem com aquela loja, que compram, que de fato são atingidas por aquela marca. Então, é legal a gente compartilhar isso, que às vezes as pessoas que querem começar como influencer pensam, meu Deus, mas até eu chegar lá aos 10k, ou eu até fazer 20 mil, ou 1 milhão... Não, e é engraçado falar isso, porque limita, assim, né? eu tenho 10 mil seguidores, o meu Instagram é extremamente regionalizado, eu tenho seguidores de Garopaba e de Imbituba, e tenho de Paulópolis, de Florianópolis, e Tubarão também alguns. Mas, gente, eu tenho 3k de visualizações. E quando é bafão, quando é bafafá e gritaria, chega a 4 mil e pouco. Então, para uma pessoa que trabalha de uma forma bem simples, bem regionalizada, que de certa forma não entra muito nas trends, né? Porque eu penso assim, eu vou fazer o que eu sou boa, é ser simples, é ser divertida, né? Acho
acho incrível, inclusive recomendo todas as minhas amigas. Eu tenho várias amigas influencers, porque eu falo, não, se não é isso aqui que tu tá procurando, pra mim é de fato uma diversão, uma conexão, né? Mas é um alcance absurdo. Isso aí é um fato. E tu fala de vários assuntos, né? Assim, entre todos os temas ali que tu traz, o que mais gera conexão, o que mais gera retorno dos teus seguidores? A maternidade. A maternidade, chega até a me emocionar. Eu falo assim, eu me descobri como mãe. Eu sempre dizia, mãe, a minha mãe vai me matar. Eu dizia, mãe, talvez eu não case, mas eu vou achar um doido e eu vou ser mãe. Né? Sempre me vi muito mãe dos meus irmãos, assim, sempre tive esse laço maternal muito forte com eles. Então, quando eu engravidei da Maia, eu falei, caramba, é aqui que eu moro, né? Inclusive, até na gravidez, teve um vídeo, porque eu tava no supermercado, e uma moça olhou pra mim e falou assim, tu tá grávida? Eu falei, tô, tipo, barriga desse tamanho. Tá, mas foi desejado ou aconteceu? Daí eu olhei pra ela e falei assim, não, foi... mas aconteceram muitas situações. Que mercado né? Tô invisível. Não, quando rolar os patrocínios, a gente explana. Por enquanto, deixa assim. Mas eu fiquei impressionada. Daí eu olhei pra ela e falei, não, moça. Eu planejei a minha gestação, eu já me concentrando pra não ser malcriada. Eu pensando, tu é a filha da tua mãe, vai dar um bafafá, vai respingar em outras pessoas. Mas eu falei pra ela, disse, cara, ainda que não fosse desejado, que não fosse esperado, não diga isso pra uma mãe, sabe? Sim. Mas é mais, se você quer saber, minha filha foi muito desejada. Aconteceu outra situação. Casou porque engravidou. E se eu tivesse casado porque eu engravidei? Que bacana que eu sou uma pessoa, né, que tem responsabilidade. Que eu e o pai da criança decidimos assumir essa bronca juntos, né? Porque acontece, a gente sabe que acontece. Sim. Mas não, gente, eu já tava 2 anos casada, inclusive eu fiquei tentando achar um animal que engravidasse 2 anos, porque eu queria entender, né, como é que funcionava. Fui até pesquisar sobre biologia, tu vê só. Mas foi algo muito planejado. E aí foi quando eu comecei de fato essa minha conexão com os meus seguidores com a maternidade. Daí veio as minhas crises de ansiedade, que depois eu fui diagnosticada com depressão. E aí o que eu entendi? Caramba, todo mundo que me encontrava falava, ai, tu é a Thay Ávila. E eu achava aquilo ali assim, ó. Eu dizia, gente, isso não é bom. Porque eu sou a pessoa que aparece arrumada, penteada, vestindo roupas lindas sempre. Ninguém sabe que eu vou no banheiro, ninguém sabe que, né, nem sempre é tudo cheiroso. E eu vou fazer o quê? Vou começar a mostrar a minha realidade. Porque eu seguia uma outra influencer de uma outra cidade que, gente, ela acordava às 6 horas da manhã, tinha um bolo pro marido, a roupa já estava estendida, ela tomava um banho e se arrumava para tomar café com o marido. Até que eu disse, gente, o que começou a acontecer? Eu comecei a olhar aquilo ali e a adoecer. Porque eu dizia, isso não é alcançável pra mim, gente. Pra mim, qualquer desculpa pra dormir até as 10, eu tô topando. Me inventa até dor de cabeça. Né? E aí foi quando eu falei, eu vou parar de seguir por um momento. Nem parei, na verdade, na época eu já tinha o restringir. Eu disse, não, vou evitar e vou começar a mostrar para as pessoas a minha realidade. Mostrava a casa toda bagunçada. Dizia, ó, gente, 2 horas da tarde a pia tá ali, ó. Talvez até às 5 eu consiga. Vamos ver se eu consigo? Porque, de fato, a minha prioridade era as meninas. Então, essa conexão começou a acontecer. E eu fiquei muito impressionada com o retorno, porque as mães mandavam para mim e falavam, ai, cara, eu mostrei pro meu marido, agora ele entende que não dá mesmo. Porque, de fato, a maternidade acontece e a culpa vem de brinde. Tu já sai da maternidade culpada dizendo assim, ó, caramba, a enfermeira não vai lá pra minha casa pra me ajudar. E agora? Eu vou matar essa criança, né? Principalmente segundo filho. Segundo filho é sobrevivente, gente. É o primeiro que cria, porque né, é o ápice, assim. E aí foi assim que eu me conectei. Então eu me conectei com mulheres que passavam pelo que eu passava, que tinham as mesmas frustrações, o mesmo sentimento de culpa e que também se anulavam muito, porque afinal de contas a maternidade vinha à frente para todas nós. Então a minha maior conexão, de fato, foi a maternidade, assim. Legal. E você tocou num assunto, acho que maternidade a gente pode falar depois, no segundo bloco. Falar um pouco mais a fundo, assim, sobre, né, Sim, essa tua experiência como mãe, desde da parte da maternidade em si. Mas a gente tocou um assunto muito importante, que é sobre a ansiedade, né, essa tua questão.
como é que foi esse processo? Como tu descobriu isso? Porque algumas pessoas têm até receio, né, sobre esse tema, de falar. Se, inclusive, alguém que está escutando a gente sente essa questão de ansiedade, procura um profissional, né? Procure ajuda, gente. Que não é uma coisa que às vezes as pessoas acham que tudo bem. É frescura, né? É besteira. Mas essa questão de saúde mental ainda é a vida dela é perfeita, gente. Olha ali a propaganda de margarina dentro da casa dela e ela não... O fato de tu ter uma vida boa, de ter uma qualidade, de ser feliz em momentos, te tira o direito de ser frustrada, de ter medo, de ser triste. E o que começou a acontecer? Tu coloca a cara no mundo, te joga na internet e os haters acontecem. Eu falo, gente, que hater é esse que faz um perfil fake pra falar com uma pessoa que tem 3 mil seguidores? Eu dizia, gente, eu devo estar fazendo alguma coisa muito certa na minha vida, porque não me esperava. Daí, quando esses haters apareceram, eu comecei a ter crise de pânico. Já aconteceu de fazer xixi na calça. Já aconteceu de estar cortando uma carne e cortar um pedaço do dedo, porque a palpitação, o suor. E era uma coisa que eu entendia. Gente, eu sou ligada na tomada, 220, é normal, é muita emoção aflorando, né? E até o pós-parto pode ser. Mas, na verdade, eu tinha crises de pânico e de ansiedade constantemente. Raras as noites que eu conseguia dormir. Isso iniciou depois que tu já estava nesse processo de digital influencer? Isso foi antes. Isso foi depois. De fato, foi quando eu comecei a ser uma pessoa pública, vamos dizer assim. Esse retorno das pessoas, haters, no caso. Isso, na verdade, quando eu dei o direito das pessoas de opinarem sobre a minha vida, né? Porque foi uma escolha minha, mas isso aconteceu e tu não tem como tu lidar bem. Por mais que tu saiba que aquilo ali é uma mentira, aquilo ali te deixa maluco, porque tu não quer uma pessoa falando mal de ti. De graça, ainda mais de graça, né? Mas sim, eu tenho hater, gente. E como que foi lidar com essa exposição toda? Como que tu conseguiu, assim, superar isso? Então, né? Muitas crises de ansiedade, muitos remedinhos. O que aconteceu? Eu tenho uma amiga, a Marina, que inclusive é a madrinha da minha filha, que conseguiu enxergar que eu estava mais agitada que o comum. Não foi você que se auto-identificou, foi outra pessoa que identificou isso. Não, a Marina, eu brinco que foi a minha amiga, assim, que salvou a minha vida. Porque eu era uma pessoa muito fechada, que vivia muito em função do julgamento dos outros. Na escola, se eu soubesse que eu era bonita na época, tudo teria sido diferente, mas eu não acreditava que eu era. Então, eu me isolava muito, era mais amigas de meninos, porque eu tinha mais dificuldade de me conectar com meninas, depois que deu certo, mas foram poucas e boas, graças a Deus. Mas a Marina, ela me enxergava de um jeito, assim, a gente se entende até hoje, no olhar. E aí foi quando ela começou sutilmente a me fazer perguntas. Thay, tu já notou que tu tá triste? O que está acontecendo? Tu não te para, tu isso, tu aquilo. Daí, ouvindo isso de uma pessoa que eu amo, que estava ali no meu dia a dia, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Daí eu tive uma crise de ansiedade que eu arranquei todos os meus cílios. Eu usava extensão, até hoje não uso mais, porque tenho medo de ser um gatilho. Arranquei tudo, gente. Eu fiquei com os cílios assim, ó, sem um fiapo. E aí eu disse, não. Uma pessoa que eu amo, né? O meu marido também já tinha visto alguns traços, mas ele, como casal, queria resolver aquilo ali e achava que era uma coisa que a gente poderia reajustar. Sim. Mas ela tinha um olhar mais sensível para isso. E aí, quando eu tive essa primeira crise muito forte, daí eu falei, não, vou procurar ajuda. E foi bem, bem forte, porque eu já estava num extremo, assim. Eu fui da psicóloga, saí da psicóloga já com a minha psiquiatra marcada. A gente não fez nenhuma tentativa de imediato de começar uma terapia, porque de fato eu precisava parar de sentir aquilo ali, para só então a gente conseguir ir parando com o remédio e fazer terapia regularmente, né? Mas de fato foram os haters que me deu tilt, assim. E aí eu pensei em desistir, não queria mais, comecei a recusar trabalho, dizer não dá mais, gente, não dá. Até porque, como eu tenho muita personalidade e tenho uma voz muito alta, falo muito por outras pessoas, então os meus haters, eles me criticavam de coisas que eu falava que ninguém tinha coragem de falar. Né? Quando eu comecei a recusar trabalhos, porque tu tem que ter uma responsabilidade, tu tem que oferecer pro teu seguidor um produto que você usa. Não faz sentido eu dizer pra ti, olha, compra essa caneca, eu não tomo café. É hipocrisia, entendeu? E destoava muito da minha realidade, da minha intenção de trabalho. Então eu comecei a dizer para as lojas, olha, a tua loja não tem o perfil que eu trabalho não trabalho com esse tipo de loja, tenho muita responsabilidade com relação ao produto,
Não tenho nada contra quem vende uma blusa que tu vai usar 3 vezes e depois não usa mais, ou né, que vai se estragar. Mas eu, como cliente, pensando no meu público, eu sei que eu preciso entregar beleza e qualidade. E aí começaram os haters na Garopaba, a blogueira fútil, que recusou a minha loja, começou a sair boatos de quais eram as supostas lojas, o Twitter bombou. Mas eu fui lá e fiz uma live, me posicionei a favor disso e falei, olha, você como empreendedor precisa ter respeito pelas pessoas que compram na sua loja. E se você não foca em qualidade, então me desculpe, você quer um cliente de uma vez só. Porque tu não vai voltar numa loja que tu comprou um brinco, deu 2 dias e quebrou. Entendeu? Até a tua própria autoridade como influencer, né? Exato, a minha vai credibilidade. Vender um produto e chega lá e... Tu vê aqueles cremes milagrosos. E como você falou, a Garopaba é muito regional. Então, se ela falar algo que não condiz com o produto ou ela vende uma mentira, acabou pra ela. Amanhã ela não consegue nem sair na rua porque ninguém não olha na cara dela. Inclusive, aconteceu uma situação de uma loja que eu trabalhava, que uma cliente comprou um produto e ele estragou rápido demais. E eu, como uma pessoa que trabalha com honestidade, que, né, contatei a loja e imediatamente a pessoa teve a opção de trocar, porque de fato o produto estava com defeito, ou de ter o ressarcimento. Não era nem a opção de troca. Eu falei, não, se acontecer a opção de troca, de tu dizer, olha, me desculpa, mas o que tu gastou aqui vai ter que ficar aqui, que eu acho isso um absurdo, né? E imediatamente foi resolvido. O que aconteceu? Isso me credibilizou ainda mais. Essa pessoa que no início ficou frustrada, hoje é a pessoa que compra tudo que eu ofereço. Se ela sentir necessidade, ela me prestigia muito porque ela sabe da minha responsabilidade. Então, não tenho nada contra. Inclusive, tenho várias amigas que trabalham com esse tipo de produto, já dizendo como funciona, sabendo que é mais simples, que é mais baratinho. Igual aquelas coisas de modinha. Eu também. Modinha de carnaval, tu vai lá e compra uma blusinha que tá na moda, que tu já sabe que tu não vai usar tanto. Mas não é esse o meu público. Então... Falando sobre responsabilidade, a gente, não só de público, mas também responsabilidade quanto a, como você falou, da vida real, né? De transformar essa vida que é perfeita no Instagram em uma vida real. Inclusive, tua bio é isso, né? Vida real. Vida real. Então, acho que essa conexão com as pessoas, quebrar esse tabu, né? De vida perfeita, a gente precisa cada vez mais, né? Claro, não sei se tu concorda com isso, mas certeza. A gente trazer mais as pessoas para uma realidade, porque quantas pessoas, né, sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, se sentem bloqueadas profissionalmente com o próprio seu corpo. Acho que a gente pode até comentar um pouco sobre isso. Sim. A Thay teve um processo de superação muito interessante, de escolha de vidas. Acho que de repente é um tema que você pode contar pra gente agora. Com certeza. Inclusive, isso foi o que me fez ser mais criticada. Né? Eu já pesei 92 quilos. Era uma mulher gorda, pelo amor de Deus, anulem da vida de vocês gordinha e fofinha, porque isso não existe. Isso sim é ofensivo. Gorda é uma característica que nós, mulheres, são magras e gordas e está tudo bem. Eu era uma mulher gorda. Então, gente, tomei uma guampa, comecei a correr para esquecer da guampa e emagreci naturalmente. Mas isso não anula todos os anos que eu fui gorda e tive a frustração de chegar em lojas e não ter o que eu queria. Inclusive, meus haters também me ferraram nisso aí, mas tá tudo certo. Aí não deu nem crise de ansiedade. Aí eu fiquei feliz porque eu consegui. Tem, inclusive, uma live salva no meu Instagram falando sobre isso diretamente para os lojistas. Eu falei, ok, vou ficar sem trabalhar? Vou, mas que eu vou abrir porta para muita gente massa aí que trabalha com esse tipo de conteúdo? Vou. O que aconteceu? Recusei uma loja que não vendia roupa para gorda. Porque só quem é gordo sabe como é você chegar numa loja e ir embora, porque a pessoa te olha na porta e diz assim, eu não tenho pro teu tamanho. Então, você acaba ficando com o que tem, com o que cabe, né? E hoje, eu como uma mulher feminista que sou, uma mulher que pinta os cabelos, que se tatua, que está em constante evolução, não tenho como não empoderar outras mulheres. Então, meu trabalho é cretino, porque eu visto 34, uma roupa larga, uma roupa justa em mim, fica ótimo. Hoje eu tô com um vestido solto. Mas o vestido solto que não é qualquer mulher, qualquer corpo que veste, né? Então eu comecei a militar mesmo, de uma forma bem agressiva, obviamente com muita educação, mas agressiva no sentido de não deixar para depois, no sentido, ok, vamos fazer uma reunião, eu vou até a sua loja, se você tiver as características de qualidade, de tamanhos, eu trabalho para você, do contrário, não.
E aí, rolou o boato de... Thaís, você é gordofóbica, você é o contrário de gordofóbica. Eles falaram outro nome pra mim. Que eu estimulava as pessoas a serem gordas. Quando eu falo pros meus clientes comprarem roupas grandes, que eu estava estimulando as pessoas a serem gordas e que ser gorda é uma doença. Eu disse, não. Era aí que eu vou pegar meus exames lá atrás, porque eu gorda não tinha problema nenhum, eu era super saudável. A mudança da minha vida me levou para ter um corpo magro, mas eu não tinha problema nenhum em ser gorda e vivia muito bem sendo gorda, né? E as pessoas têm esse desparâmetro. E aí foi quando eu falei para os lojistas, eu falei, olha, me desculpa, mas quantas lojas em Garopaba a gente aponta hoje assim, ó, aquela ali é de gente magra? Inclusive, gente, eu vi um stories, não me recordo a marca em si, mas era tipo, foi uma caixinha de perguntas se a loja tinha modelos plus size. E aí, tipo, a pessoa respondeu com uma foto, tipo, a imagem atrás, uma modelo magríssima, tipo, modelo internacional, com tema assim, temos. Eu fiquei, tipo... Tipo, não faz sentido, não faz entendi. sentido. Não mente assim, né, na internet. Aí eu fiquei, cara, como a falta de sensibilidade... Exato. Que as marcas, acho que agora que estão... começam a ter um pouco mais de sensibilidade... Foi as influências que começaram a trazer essa sensibilidade. Claro. Porque olha pra aquilo e fala assim, não é possível que você fez um stories assim. Exato. E assim, ó, eu sou magra. Se eu quiser hoje, amanhã, comprar um vestido azul, eu vou numa loja, nossa, R$400, gente, eu vou usar 2 vezes. Ai, não vou comprar. Sabe por que eu não compro? Porque eu posso ir em qualquer loja mais barata, que a chance de eu achar um vestido azul mais barato é enorme. Agora, se tu é gordo e o vestido custa R$800, mas ele te faz se sentir melhor, poderosa, bumbum perfeito, segura as gordurinhas, não interessa o preço. E mais, todas as lojas que eu comprei gorda, eu sou fidelizada até hoje, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ter. Então, chega a ser até estúpido pensar que os nossos, né, empresários não foquem nisso. Não foquem em quem tem mais necessidade. Ai, tá, mas é muito difícil achar roupa grande. Gente, eu fui para São Paulo viajar com um amigo meu, fazer consultoria de vendas. E o que mais tinha era a loja plus size. Então, assim, ó, não tenta me fazer cair nesse conto, porque não acontece. É que, querendo ou não, Garopaba ainda é uma cidade pequena, né? Então, acaba Exato. que... até meus amigos que vieram de Porto Alegre passar as férias aqui falaram, gente, eu não vi uma pessoa gorda aqui na rua, né? E tem um monte. Só que a gente vive numa sociedade que enclausura essas pessoas. Exato, né? Quando, na verdade, a gente precisa entender que... A minha avó, uma vez, me falou... A gente estava conversando sobre sexualidade. Eu era pequena ainda, minha avó Alda. E aí eu falei, avó, por que aquele fulano é assim e esse aqui não é? Daí ela falou, minha filha, a vovó tem 3 filhos. O tio Emerson, a mamãe e o tio Ed. Só o tio Ed nasceu com olho verde. Tu acha que a vovó... Como é que a vovó lida com o fato da tua mãe e do teu tio Emerson terem os olhos castanhos? Eu falei, não sei, vó. A avó não lida, porque eles são pessoas de olhos castanhos. Então, você não tem que questionar ou criticar o que a pessoa é. Se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se a pessoa é bissexual ou qualquer outra coisa. Ou tem, por exemplo, eu já tive o cabelo loiro, ruivo, castanho. Agora meu cabelo preto também tem uma história, porque minha filha adoeceu e eu quis renascer. Cortei e pintei. Ela disse, minha filha, você não tem que questionar o que a pessoa é. E se você não pode mudar em 5 minutos o que você quer dizer, por exemplo, assim, o teu brinco, eu acho que esse brinco não tá bom. Eu tenho outro brinco na bolsa para resolver o teu problema? Não tenho. Então, o que vai acontecer? Desconforto. Né? Você só vai machucar a pessoa. Então, a minha avó sempre me disse, as pessoas são o que são. Quando você aprender a respeitar a individualidade de cada um, tu vai ser uma pessoa extraordinária. Então, é muito isso, assim, a pessoa não tá gorda porque ela quer, ela é gorda, ela é magra. Inclusive, tenho amigas aí que tomam whey, injeção na bunda e tudo, porque não conseguem passar de 50 quilos. E ficam frustradas porque tudo que queriam era ter um corpo. Então, quando a gente começar a falar mais disso e entender que talvez o problema todo aconteceu quando isso aí ficou normal, vamos dizer assim, as pessoas criticarem tanto e apontarem tanto, o mundo com certeza vai ser um lugar bem melhor. Bem melhor. E eu falo assim, nós, mulheres, a gente tem sim
que falar e proteger umas às outras. Tem que parar com essa idiotice de não é problema meu. Se você se silencia, é problema seu sim. Você está concordando. Então, como influencer, não é um assunto que não dá para deixar para depois, né? E Thay, com relação a essas questões de saúde mental, assim, como você tá falando, né? A mulher hoje, ela é muito pressionada a estar num padrão, com um cabelo, que nem tu tava falando, tua filha, que tem cabelo crespo, quer ter o cabelo liso, Sim, né? sim. E aí tu fez babyliss, tipo, 60 dias, pra ela ver que tá 60 tudo bem ter cabelo crespo. Então, é uma pressão estética absurda, Muito né? grande. E de que forma que essa pressão se relaciona com a tua questão de saúde mental, por exemplo? Então, até hoje eu ouço as pessoas olharem pra mim e falarem assim: ai, você ficou bonita com cabelo preto, mas você é tão mais linda de cabelo loiro, volta pro loiro, por favor. Gente, eu me amo de cabelo preto. E eu digo mais, não vou voltar a ser loira. Só que tudo isso pra Thaís de hoje não é um problema. Mas a Thaís que fez a primeira tatuagem, a Thaís que pintou e cortou o cabelo pela primeira vez, ou que engordou e emagreceu, foi uma questão muito difícil. Porque tu trabalhar com essa coisa de corpos, de mídia social, inclusive mulheres te apontam, dizendo assim, eu não vou comprar a roupa que tu usa, porque, né, nunca vai ficar assim em mim. Então foi uma coisa muito incisiva para ser o gatilho disso tudo, né? Foi o que trouxe tudo isso. E eu, hoje, né, comecei a me exercitar, porque, inclusive, quem tem depressão não tem a possibilidade de não fazer alguma coisa relacionada à movimentação de corpo, né? Eu brinco com o meu personal, com o Daniel Gustavo, eu falo, Dani, é só pro meu corpo entender que eu não morri. Não me inventa moda, porque é só isso. Mas hoje, o que eu faço? Eu me arrumo, eu me dedico pra mim, sabe? Eu faço as minhas tatuagens porque eu me acho linda com isso. E é exatamente isso que eu tento fazer as mulheres entenderem. Você é linda do jeito que é. Não precisa de grandes espetáculos. Toma um banho, arruma. Comecei a fazer desafios com as mulheres sobre isso. Dizer, mulherada, vamos lá. As mães aí que estão tudo descabeladas, que vocês estão me vendo e dizendo que é impossível, tira um dia da semana. Porque a autoestima é a coisa mais importante pra gente lidar bem. Porque o que acontece com a depressão? Tu não te reconhece. Né? Tu te questiona tudo. Então, tudo de ruim que vem, toda a crítica, né, disfarçada de construtiva que vem, te adoece, porque daí tu te cobra mais. Por exemplo, eu tenho silicone. Vocês acham que eu coloquei meu silicone porque o meu sonho era ter peitos maiores? Não. Porque a sociedade me ensinou, e aí como eu fui gorda e emagreci, meu peito ficou mais caidinho. Então, a sociedade me ensinou que uma mulher jovem precisa ter os peitos empinadinhos, grandes, e que silicone era normal. Entendeu? É a solução. É a solução. Resolve o teu problema, né? Tapa o teu buraco. Mas será que é um problema? Né? Hoje, muito provavelmente, eu vou ter que trocar minha prótese e estou cogitando não usar mais a prótese. Né? Tirar e ficar com o meu seio natural. Mas aí eu te digo, a Thaís de 21 anos... Talvez não teria só queria se encaixar. E as pessoas fazem loucuras pra tentar se encaixar. Isso que é mais assustador, assim. E a autoestima, às vezes, ela não tá nem relacionada à beleza em si, né? Ao interior, principalmente. Principalmente o fato da própria aceitação, entendimento de se sentir útil, fazer algo que ela... Uma mulher, falando no aspecto feminino, né? Claro. Mas também o pode poder atingir de tu se masculino. sentir controle da tua vida. A autoestima, num geral, de qualquer Exato. pessoa, né? Independente do gênero, sexualidade ou afins. Como ela se sentir bem através do que ela faz, do que ela come, do que ela usa, do que ela faz no dia a dia. Porque às vezes as pessoas se limitam até muito na autoestima como só a beleza, né? Só o exterior. E às só a vezes carcaça. Que na a verdade... forma como você se expressa, a gente chama... Não tem beleza, mas tem charme. Tem sempre gente que fala assim, né? Ou até a questão... pessoas que têm essa questão de ser gorda. Tem algumas pessoas que falam, tipo assim, você é bonita de rosto. É horrível. Cara, isso eu acho extremamente indelicado pra uma pessoa que fala isso. Os meus haters dizem que eu sou corcunda, que eu tenho nariz torto, que eu finjo ser engraçada. Nossa, isso mas vamos combinar que eu acho que tu tem que ter muita coragem, né, pra se expor assim dessa forma. Não é exposição, internet, né? Porque a pessoa vai lá e se esconde. Mas eu digo porque essa questão de roupa, tu acaba mostrando muito teu corpo, claro, né? por exemplo, eu parei de trabalhar com uma loja de biquínis porque
ele suavizava todas as minhas fotos. Eu tenho cicatriz, eu tenho estrias, eu tenho celulates. Eu já fui uma mulher muito gorda que teve emagrecimento muito severo. Então, obviamente, o meu corpo vai contar a minha história. Olha, eu acho que eu nunca vi... Eu trabalho com publicidade também. Eu acho que eu nunca vi uma foto de uma mulher de biquíni que apareça, de alguma forma, uma cicatriz de cesariana, por exemplo. Eu tenho. Na Aquamar eu tenho. Nunca vi. Eu tenho, inclusive, graças a Deus, o meu irmão que fazia esse trabalho, essa sensibilidade. Eu comecei a receber uma proposta para trabalhar no ano passado com a Aquamar, que foi uma proposta super bacana. Né? A Renata veio até a mim e falou, tá, eu preciso movimentar minhas redes, trazer um outro ar. E eu entrei na loja, gente. G&GG é o que mais tem. É uma loja hoje em Garopaba que tu entra e assim, ó, o G não tem só um modelo. Tem 6 opções de recortes diferentes. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, vamos explorar isso. Vamos explorar corpos, vamos chamar mulheres gordas, mulheres diferentes, com mais culote, com mais bumbum, com mais peito, porque a tua loja abraça todas nós. E a gente fez um trabalho muito lindo na Aquamar, em parceria com meu irmão, exatamente sobre isso. Eu chamava para um ensaio mulher negra, mulher branca, mulher gorda, mulher magra, mulher alta. E juntas ali... Exatamente. Então, em Garopaba, hoje, obviamente, existem outras. Mas quando a gente entrou com esse projeto, só tínhamos a Aquamar. Uma mulher gorda que procurasse biquíni na internet em Garopaba ia para Aquamar, porque de fato ali estava a identificação. E pasmem, a venda das redes sociais, porque também tinha lá os corpos magros, era praticamente 90% das fotos de meninas gordas usando biquíni. Eu falo muito assim, ó, a Ana Nascimento é uma amiga minha, que ela é modelo, né? Ela é uma mulher gorda, linda, gente. Tu olha pra ela, tu fica até tansa, porque tu diz assim, ó, cara, ela se sente tão bonita que chega a dar raiva, assim, ó, e de fato ela é. Isso deixa ela ainda mais bonita, porque ela é segura, ela sabe que o corpo dela é maravilhoso. E aí foi quando eu falei, putz, meu trabalho é sobre isso, é sobre mulheres, é sobre corpos, vou trazer a Ana pra trabalhar comigo. E o resultado é espetacular. A aula de marketing aqui hoje no estúdio. É espetacular, porque daí o que acontece? A identificação. Aí tu vê uma foto da Thay e da Ana abraçados usando o mesmo biquíni, tu não vai te questionar se o biquíni vai caber em ti. Se tu vai ser bem-vinda nessa loja, se tu vai estar frustrada ou não. Porque as duas estão ali lindas usando o mesmo biquíni e se sentindo bem. Né? Então eu falo assim, ó, é sobre sororidade. Sim. Que o empresário pode ter essa sensibilidade e aumentar drasticamente o faturamento dele. Só que, obviamente, quem fala isso, né? Sim. Quem tenta ser porta-voz dessa ideia, dessa revolução, ganha muito tapa, né? E quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca esquece. Sempre, né? Verdade. Acho que a gente pode falar também um pouquinho dessa transição também, quando... A gente falou sobre cesariana. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre maternidade, mas a gente já pode ir dando alguns spoilers, assim. Sim. Com relação à maternidade, mas sobre a influência, assim. Você começou a trabalhar com esse tema também, as pessoas se conectaram através disso, né? Como é essa vida real, assim, que tu explica pra mãe que tem a maternidade, porque algumas pessoas têm até receio, né, com relação às crianças, como lidar com a criança ter acesso à internet, como... vai, né, ter acesso a essas informações. Qual é essa mensagem que você traz para as pessoas diante disso? Tenha um marido top! Pensem muito bem com quem vocês vão se relacionar, porque assim, o meu marido Messias, o pai da Mai e da Sara, é o cara mais incrível do universo. Quando a gente se casou, eu olhei para ele e falei assim, ó, eu tô me casando hoje, eu tô dizendo sim, porque eu te vejo pai dos meus filhos. Então é o cara, por isso que eu falo assim, é muito sobre você saber se relacionar. Uma coisa que eu aprendi na terapia é o seguinte, se a pessoa não te faz bem, se a presença dela, se você precisa engolir muito sapo para conviver com aquela pessoa, você não precisa excluir ela da tua vida, mas se afasta, porque isso só te adoece. E o Messias é o cara que se eu falar para ele que eu quero vender pamonha na calçada amanhã, ele vende o carro e compra um carrinho de pamonha para mim. Então, ele me viu ali batalhando com a minha depressão, tentando me movimentar. E ele olhou para mim e falou assim, ó, amor, vai trabalhar, vamos combinar, vamos fazer um cronograma aqui para eu ficar com as meninas. Obviamente, acabei, né, depois que eu comecei a trabalhar mais, tendo outro suporte. Mas o meu suporte, 100%, foi o Messias, assim. Então, eu falo muito isso.
o quanto o marido, quanto o parceiro ou até mesmo a família, né? Porque a gente sabe que algumas mães são solos, precisam sim dar suporte, porque as pessoas acham que a gente morre depois que vira mãe. Que aniquila a vida, né? Aniquila, assim. tipo, a Thay morreu, agora só tem a mãe da Maia e da Sara. E não, gente. Então, eu falo assim, a sensibilidade, é muito importante a gente falar sobre isso. E eu tive essa liberdade porque, de fato, eu tive, assim, muita solidez no apoio para poder estar aí desbravando, né? E até hoje isso aí acontece fluentemente, assim, ele é meu maior incentivador. Então tá, vamos deixar um spoiler, que a gente já teve aqui um spoiler, sobre que vamos entrar no intervalo rapidinho. Já quero deixar aqui o recadinho, né, Clara, para as pessoas que seguem nas redes sociais, @PixTVHD, estamos no TikTok, YouTube, tem conteúdos, né, os podcasts anteriores estão lá no YouTube, Facebook, Instagram, procure a gente por lá. Já deixa o seu like se você está assistindo aqui pelo YouTube, compartilha com as pessoas. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre maternidade, autoestima, dar um up nesse tópico, pra gente trocar mais ideias. Eu acho que todo mundo tá curtindo, é um assunto papo bem leve. Não, muito. E necessário, né, gente? Necessário. Quando a gente entender que nós mulheres somos melhores juntas, acabou, gente. Não tem pra mais ninguém. Então vamos dar um break rapidinho e a gente volta já. Vamos lá. Estamos de volta aqui com o Estúdio 1 na Pix TV. Obrigado pela sua companhia desde já. A gente está aqui com a nossa convidada, a Thay. Ótimo estar na sua companhia. Eu tô adorando. E a Clara tem um pouco mais aí de assuntos pra gente tocar. Então, Thay, a gente estava conversando, né, agora no intervalo. Tu, além de ser digital influencer, criadora de conteúdo, agora tu ainda tá fazendo uma graduação que é pedagogia. Como que tu chegou nessa escolha? Então, minhas filhas, né? Eu sempre fui a irmã que amava brincar com as crianças. Eu falo até que o Jorge Pacheco, ele estendeu um pouco mais a minha, né? A minha infância, porque acabei brincando muito mais com ele no momento que as minhas amigas já estavam mais mocinhas, assim. E sempre fui apaixonada por criança. Daí hoje, mãe de uma criança de 4 anos e de 2, buscando uma educação respeitosa, né? Sabendo lidar com esse mundão aí de telas, de comida, né? Eu falei, cara, pensando em longevidade, o que eu quero pro meu futuro? O que eu quero, né, fazer para me envelhecer, E, de fato, a gente sabe que a internet, ela tem muita chance de tu dar esse segmento a longo prazo, mas pensando em mim, na vida que eu quero levar, de mais tranquilidade, eu falei, cara, o que eu sou mais apaixonada do que criação de conteúdo, do que essa exposição? Eu disse, criança. E a minha filha, Maia, assim, desde que eu ganhei ela, eu já pensei, é pedagogia. Daí, quando veio a Sara mesmo, que o bagulho ficou louco, que começou um holocausto na minha casa, eu disse, cara, eu quero muito isso pra mim, assim. Quero muito pro futuro. Eu quero um holocausto. Eu quero essa loucura. Porque, assim, ó, é um trabalho que todo dia é diferente. E tu pensa na grandiosidade de tu ter o poder de construir seres humanos, de fazer eles enxergarem o mundo de outra forma, né? Então, eu acho que é uma missão muito bonita, assim. E sobre as tuas filhas, como que é a relação delas com rede social, com celular? Elas têm acesso? Elas têm um tablet, porque não foi a mamãe que comprou, obviamente, né? Elas ganharam. Mas, eu e o Messias, a gente é bem criterioso, assim. Assistem alguns canais de YouTube, daqueles de massinha e tudo mais, mas elas são bem assistidas. Lá em casa, o que rola é YouTube Kids, né? E Netflix, que também a gente fica... chega um momento ali... chega no momento ali do dia que, tipo, não, agora não. Mas de noite fica mais liberado, até porque agora eu tô na fase de dormir no meu quarto sozinha, que eu tô me sentindo adulta. Né? Então fica ali, normalmente elas dormem com um filminho, assim, ou a gente fica bem juntinho ali numa conexão. Mas eu tenho muita responsabilidade nesse sentido, porque a gente sabe que a gente educa e a internet deseduca, né? E tem muita coisa aí que tá cada vez mais perigoso, né? Eu tiro muito pelo meu irmão de 13 anos. Tem coisas que com 13 anos eu não fazia nem ideia do que era. E a informação pra ele tá vindo aí de tudo que é jeito. E ele tá recebendo do jeito que... De qualquer forma também, exatamente, né? Isso é mais perigoso. Acho e que isso é muito legal, porque é uma coisa que a minha mãe sempre teve esse cuidado com a gente de supervisionar, né? A minha mãe é chata. Não, na verdade, ela sempre foi muito responsável nesse sentido. Então, isso confunde muito, né? Quando a gente tá adolescente, criança, putz, tipo, 15 anos, que minha mãe tá mexendo no meu celular? Totalmente, e, na verdade, a gente nunca erra
por excesso de zelo, mas sim pela falta dele, né? Sim. Então... E elas gostam de aparecer, as meninas? Ah, e a Sara, como ela ainda tá no processo de fala, ela aparece, faz alguns vídeos normalmente para aniversariante, mas a Maia, amiga, ela pega essa caneca aqui e fala assim, mãe... Olha essa caneca maravilhosa, arrasem. Já é o bordão dela, arrasem. E ela adora, porque de fato ela vê a mãe dela fazendo aquilo ali com tanta diversão, com tanto prazer. E aí recebe muitas propostas, porque ela é uma criança de fato muito comunicativa e linda. Mas eu já disse, gente, ela é criança. Se você quiser mandar alguma coisinha pra ela e ela tiver afim no tempo dela, show de bola, mas não vai ser monetizado. É realmente uma coisa que ela vai ficar feliz, né? A Ju, esses dias da Armazém da Beleza, mandou pra ela uns potinhos de elástico e ela fala assim no vídeo, gente, tô chique, recebidos, tô chique. Então é isso, mas eu já sei o que me espera, né? Eu já tô ciente do que me espera, porque vai ser muito difícil ela destoar desse trilho aí que já tá bem grande em casa, né? E falando da parte dos filhos, então, tem duas, né? Sim, a Maia Como e a é que Sara. essa questão da maternidade do primeiro filho pro segundo, qual a diferença, qual a dificuldade entre os dois? Totalmente, eu falo assim, ó. Totalmente diferente. A Maia teve uma mãe desesperada. E a Sara tem uma mãe muito corajosa, muito de boaça, muito paz e amor, sabe? Porque no início tu não sabe o que ela quer, o que tá acontecendo. E o segundo filho já não. O segundo filho tu já sabe o que é aquele choro, tu já sabe o que funciona pra dormir, pra cólicazinha. Então eu falo assim, ó, eu teria teria mais 4 filhos por causa da Sara. Porque daí eu entendi que era tranquilo, porque a Maia foi o assustador. A Maia me ensinou a ser mãe, e a Sara, obviamente, também me ensina agora com esse desafio de criar duas. Mas é muito bacana, porque quando eu engravidei da Sara, o que eu mais ouvi foi, meu Deus, a Maia vai morrer de ciúme. Falando isso pra uma grávida, né? Outra coisa, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Acolham, né? Porque a gente só escolhe, tipo... Ai, quantas primeiras coisas a Maia vai perder, que era pra ela ter a individualidade dela, sozinha. Hoje, se tu for na minha casa e convidar a Maia pra sair contigo, ela vai te dizer, se a minha irmã não for, eu não quero ir. Porque a minha irmã é o amor da minha vida. Então, eu gestei a Sara ensinando pra minha filha que aquilo ali era o amor mais lindo que eu poderia dar pra ela, né? Eu falo assim, eu tive um segundo filho, o primeiro filho é pra gente, o segundo é pro primeiro, porque se eu for embora dessa vida sabendo que elas têm uma outra, eu já fiz o meu papel, sabe? Então assim, ó, é uma loucura. Elas fecham o pau e tu acha que a Maia ganha? A Sara é virada num giraia, assim, ó. Ela manda em todo mundo. O meu marido fala, não vou fazer. 5 minutos depois tá ele. Mas assim, ó, é uma delícia. E eu costumo muito falar assim pras mães, sabe? Entendam que ser mãe é óbvio, né? É uma responsabilidade muito grande, mas você não tem que se resumir a isso. É muito importante a gente buscar uma relação saudável com a maternidade para que você consiga destoar disso, ter uma vida além disso, né? Hoje, graças a Deus, que eu reforço muito, o Messias, meu esposo, é um cara incrível, que entende a minha individualidade. Por que o homem pode toda quarta-feira jogar futebol e a mulher não pode normalizar que sair para tomar uma caipira ou ir na casa de uma amiga é normal também? Por que o homem vai toda semana e a mulher tem que ir uma vez no mês, se der? Né? Então, isso tudo foi muito importante, inclusive, para lidar com a minha depressão. Porque quem estava ali deprimida era a Thaís, profissional e mãe. Então eu não tinha um momento de lazer. E o meu lazer era o quê? Estar com eles, com a minha família, com o meu marido. No meu lazer eu continuava sendo a mãe, a esposa, né? E não, quando eu saio com as minhas amigas, a gente tem até um grupo de influencers, que é bem bacana a gente falar sobre isso também, que a gente tá lá e a gente tá dando risada, tá falando sobre trabalho. Ali ninguém tá enxergando a Thaís mãe. Ali é a Thaís profissional, a Thaís amiga, a Thaís divertida, que não tem que se preocupar com o comportamento, porque, né? Hoje em dia tudo é espelho. A Maia é o exemplo disso, do espelhamento, que acontece naturalmente. Então, o Messias, nesse sentido, assim, ó, é muito incrível por enxergar a minha necessidade. E quando eu vi que isso funcionava, eu comecei a ir para a internet, até não foi nem com a intenção maior, eu confesso, de atingir as mulheres, mas de atingir o marido ali, que tá vendo a mulher aborrecida, deprimida daquele jeito, porque não é fácil tu ir para um psicólogo. Sim. Não é fácil tu ir para um psicólogo e sair de lá, né, com um diagnóstico que não vai ter cura.
Porque hoje a depressão não é uma coisa que você vai tratar e vai ter picos. Você pode viver tranquilamente com ela de uma forma suave. Mas dizer, vai ter cura? Não vai ter. Então é muito difícil, como eu brinco assim, eu quase me mutilei pensando assim, meu Deus, eu vou sentar naquela cadeira e eu nunca mais vou me sentir normal. Porque a sociedade me diz que não é normal ter depressão. Então, foi um gatilho muito grande para mim, essa doação de 100% mãe. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, que eu ainda estava grávida, que eu comecei já a fazer vídeos, inclusive fiz um trabalho grávida com roupas de fotos, assim, modelo fotográfica grávida, ali eu falei assim, caramba, eu não vou ser só mãe. Eu tenho aqui uma oportunidade de ter um trabalho que vai me dar autonomia de horário, que eu não vou ter ali o compromisso direto. E aí, nisso, eu comecei a investir e eu fui para a internet falar. E os depoimentos são assustadores. De mulheres que falam assim, meu Deus, eu não sei qual foi a última vez que eu comprei uma roupa nova. Eu não sei qual foi o último... Eu nem lembro mais se eu tenho amiga. Eu distanciei todo mundo de mim, porque, de fato, eu preciso viver para minha família, para o meu marido, né? E aí, o que acontece? A tua vida sexual fica uma merda, teu casamento vai quase ao declínio, porque você quer prova de amor? Tenha filhos. Para um casamento... É verdade, para um casamento hoje dá certo, porque daí tu tem ali duas pessoas desesperadas, esgotadas, e só com muito amor e resiliência tu consegue fazer daquilo ali certo. Tu olha ali para aquelas crias e diz assim, meu Deus, cara, a gente precisa ser forte e é isso. Então, isso também é parte de um casamento, a gente poder enxergar o outro. Relacionamento saudável também, exato, mas não é normal. Quantas pessoas me veem hoje tomando uma caipira em algum lugar e falam, a última vez que eu fui no 4x4, eu encontrei 4 amigos do meu marido. E eu pensei, eu vou chegar em casa e ele vai saber exatamente a cor da minha calcinha, exatamente até o útero vai enxergar. A caipira que eu tava tomando, de que era. Porque isso, numa sociedade, não é normal. A gente é muito apontado. As pessoas acham que se eu tô em algum lugar com alguma amiga minha, ou até com amigos, que eu tô me anulando do papel de ser mãe, que as minhas filhas estão maltratadas, que elas estão descuidadas, que elas estão desamparadas, né? E na verdade, por que não pode ser o contrário, né? Por que não pode ser o contrário? Aliás, eu acho que o futuro a Deus pertence. Muito provavelmente a gente vai viver aí uma sociedade onde os homens vão assim assumir muito mais esse papel, né? O Messias já é muito assim, porque a mãe dele, graças a Deus, educou ele muito dessa forma de ser colaborativo, de fazer a parte dele, de não abusar, Então, nisso, assim, eu acertei muito, mas eu conheço muitas mulheres... Nem sempre assim que tem caras muito machistas. Inclusive, a gente tem casais de amigos que eu tô ali constantemente, porque eu falo assim, você tem um privilégio. Se você ama muito alguém, se você gosta muito dessa pessoa e tiver a chance de reeducar ela no amor, com exemplo, com carinho, faça isso. Então, eu tenho muita amiga aí que já fala que o conviver comigo com o Messias já mudou o relacionamento. Porque eu digo assim, exemplo que educa. Então, ver que uma relação funciona, que o ar é sempre bom, que é um lugar leve, que tem um diálogo respeitoso. Isso é muito importante, assim, inclusive para a criação das nossas filhas, né? Então, eu falo assim do fundo do meu coração, mulheres, façam seus maridos, sua família enxergar essa necessidade, sem achar que isso é negligência, sem achar... Porque, muito provavelmente, se já não está acontecendo o fato de você estar aí mais deprimida do que o normal, a chance disso acontecer é enorme. Se a gente for calcular e ver a quantidade de mulheres que têm depressão depois da maternidade, é assustador. Né? E as políticas públicas, elas... depressão pós-parto, né? Elas têm projetos sobre isso, mas nada incisivo a ponto de mudar a realidade, entendeu? Então eu falo assim, não é fácil pra mim hoje postar um vídeo dizendo que eu não dormi a noite inteira, que eu tive crise de pânico, que eu fiz xixi na calça. Só que pra mim, se um marido, se alguém que tá perto de uma pessoa que tem características como a minha, conseguir enxergar e ser uma Marina na vida dessa pessoa, cara, se eu tocar uma pessoa, já tá incrível. Sabe? Eu recebi um depoimento semana passada de uma mãe que falou assim pra mim, eu fui escondida no CAPS. E agora que eu tô tomando remédio, que ele começou a me elogiar, porque ele só me criticava, ele tá me apoiando, ele tá indo me levar. Com muito custo eu contei pra ele que eu tô fazendo terapia, mas agora tá funcionando e ele tá vendo que não era frescura. Então tu olha
olha A como... dimensão que é isso, né? É assustador, entendeu? Assim como eu já recebi de maridos, poxa, tudo que tu fala, que eu achei que era tolice, que não merecia atenção, eu tô vendo dentro da minha casa, o que que eu faço? Eu falei, compra um vestido, compra flores e diz pra ela, vai. Vai dar uma volta, vai chamar uma amiga, chama alguém aqui pra casa que eu vou sumir com as crianças, tô indo lá pra mãe. Ajuda ela a entender que existe uma mulher dentro daquela mãe e também condiciona ela para um tratamento psicológico, para uma terapia, né? Não tem nada de doente. Terapia, gente, terapia. Eu brinco assim, a pessoa quando me diz que não faz terapia já me dá até um suador, assim, eu fico... o que tá falando? Como assim? Porque é muito importante, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm problemas de se expressar. E eu falo assim também, se você quer ajudar uma pessoa que passa por isso, seja um bom ouvinte. Escuta. E escuta com o coração, assim. Quando a pessoa te fala que tá triste ou quer desabafar muito sobre um assunto, muito provavelmente ela precisa muito mais de ti do que tu pode imaginar. Essa sensibilidade de a gente olhar o outro com essa E às força. vezes aquela conversa pode literalmente salvar aquela vida, tá? Literalmente. Porque quando a pessoa... você me fala, tipo assim... Quando a pessoa não consegue externar, quando ela não consegue falar, ou se sente bloqueada, quando acontece de forma muito inusitada, você não consegue nem ter tempo. A pessoa se mata de um dia pra noite, por exemplo, né? Falando de parte do suicídio, claro, que é um tema muito sério também. Mas quando a pessoa, um amigo seu, de alguma forma, tenta te contar ou falar de algum assunto delicado, cara, seja ouvinte, não seja, né, uma pessoa que só, tipo, entra por aqui, sai por aqui, entenda. Porque, às vezes, aquela fala, mesmo que sutil ou indireta, contando uma situação esporádica, alguma coisa, tem que ficar muito atento dos nossos amigos, principalmente amigos, ou pelos seus próximos em si. Porque isso, cara, define muita coisa. Muita tipo, coisa. Às vezes tu pode, só de estar ouvindo aquela ali, pô, a pessoa parou pra me escutar, pra me entender, pra... sabe, se conectar comigo. E isso muda muito as pessoas. E se atentar muito aos julgamentos também. Porque a gente precisa entender, eu até falei isso contigo no intervalo, o seguinte. Tá, e por que tu externou a tua depressão? Por que tu externou os teus haters quando me falaram lá que eu tava estimulando as pessoas a serem gordas, quando eu tava recusando trabalhos? Por que eu externei? Porque se você vê alguém com um machucado aberto ali, horrível, tu não vai tocar nele pra doer mais. Não, de propósito. Tu vai dizer, caramba, aquela pessoa ali tá machucada. Então, o que eu fiz foi dar a oportunidade para quem tava ali me apontando, me chutando, de saber que tava doendo, de saber que tinha um machucado ali, né? E muitas das pessoas não fazem isso. E aí as pessoas falam assim, mas como? A Thay é tão divertida, a Thay tá sempre rindo, a Thay tá sempre... Porque justamente, normalmente, quem mais precisa, mascara a dor, levando alegria pros outros. Eu sempre falei isso, a alegria das pessoas, na terapia eu entendi isso, que a alegria das pessoas sempre foi mais importante pra mim. Se tu estiver doendo, eu coloco a minha dor no bolso e cuido de ti. Entende? E aí chega aquele momento que a psicóloga olha pra ti e fala assim, mas quem é que cuida de ti? E aí tu fica tipo, silêncio. Tá, e falando em terapia, como que foi pra ti iniciar esse processo? Qual foi a reação das pessoas que estavam no teu entorno? Elas te acolheram também? Foi uma resistência? Como que foi? Foi bem resistente, na verdade, assim, até o meu marido não entendia muito a necessidade, ele via que eu tava passando por um momento difícil, mas como ele também ele é 10 anos mais velho que eu, né? Então ele também ainda era da geração de que, tipo, isso era frescura, sabe? Às vezes a pessoa não é que a pessoa tem esse posicionamento, né? Digamos, esse pensamento. Não, Ela só foi é a ensinada aquilo pra ignorância ela. da falta de informação. Que aquilo acho verdade. que é algo mais construído socialmente. Assim, Exato. né? As gerações mais antigas vinham, coisa de louco, né? A Exato. pessoa tá, né? Não Tanto fosse que algo hoje normal. a gente tem muitas pessoas idosas diagnosticadas com depressão tardia, que poderia ter com certeza melhorado muito a qualidade de vida se tivesse buscado esse tratamento, né? No início, ninguém entendeu muito, assim. Tipo, a Marina me apoiou bastante. O meu irmão também me enxergava muito, assim. Enxergava as minhas oscilações, mas também ficou de uma forma mais sutil, porque ficou com receio de me afirmar isso e eu ficar incomodada. Porque, de fato, não é uma coisa fácil de se admitir. Até, tipo, bloquear isso, né? Não são processos. Exatamente. E até fica braba com a pessoa, Exato. né? Ai. Exato. A pessoa olhar pra ti e falar E se assim, vai afastar, pra terapia, né? tu precisa de um psicólogo. Sim. Alô, tu queres o número do meu psiquiatra? Já vão dizer assim, pô, cadê o senso, né? Mas, à medida que eu consegui, com muito amor, construir isso de uma forma saudável e levar isso a outras pessoas que eu amo, assim. Né? Hoje eu brinco, eu sou um pouco psicóloga de todo mundo, porque
Normalmente eu sei muito das pessoas, as pessoas sabem um pouco de mim, porque eu era uma pessoa que só falava e hoje eu já escuto muito mais, sabe? Então, assim, houve bastante resistência, né? Porque não é um assunto fácil. Eu lido hoje com muitas pessoas que me falam disso, assim, de caramba, tá muito difícil, porque ninguém apoia e as pessoas de fato acham que isso é uma besteira. Até ver ali tu tendo vontade de te cortar, de te machucar, de chorar o tempo inteiro. Eu tinha dias que se tu me chamasse de linda, eu chorava. Eu chorava, porque o esgotamento emocional era tão absurdo, principalmente com os hormônios ali, que eu tava assim no ápice, né? Então, essa primeira sessão de terapia, eu queria me separar do Messias, deixar as meninas e casar com a minha terapeuta. Eu disse, caramba, tem como doer menos. É possível, sabe? É possível. Daí eu comecei a trazer isso pro meu trabalho. Porque eu entendi que eu levar autoestima e enaltecer outras mulheres e acolher elas com todas as suas imperfeições, com todas as suas dores, fazer beleza nisso, era extraordinário. Né? Eu faço trabalho de fotografia para algumas marcas, que é um mestre que eu faço, que eu aprendi com meu irmão um pouco, assim, né? Da caminhada dele, de edição e tal. Ele tem uma carga que ele me passou muito grande. E sabendo que aquelas lojas menores que ainda não tem condição de ter um custo alto de fotógrafo, eu faço com meu iPhone, fica super incrível. E todas as mulheres que eu fotografo me falam a mesma coisa. Me falam, Thay, eu não só aviso foto, eu não tiro celulite, eu não tiro dobrinha, só que eu te fotografo do jeito mais lindo que eu posso te enxergar. Entende? Para que ela se olhe e diga assim, meu Deus, aquilo ali que me incomoda é tão pequeno perto de todo o resto. Então é aquele respeito, assim, sabe? Eu poder levar autoestima para as pessoas é uma coisa incrível. E esse tema de autoestima, às vezes, você nem tá de boa com você, mas até alguém te falar alguma coisa, você já fica inseguro. E se alguém te elogia? Tipo, eu tinha falando um exemplo pessoal, por exemplo, com relação à minha voz. Muitas pessoas, tipo assim, achavam minha voz horrível e por muito tempo... Tu acreditou nisso? Eu acreditei nisso e, na verdade, eu levava isso como uma crença e eu não, tipo... Não gostava nem de falar. Nem de falar, exatamente. Imagina. E hoje, eu literalmente trabalho com minha voz, é comunicação. Mas é quase o Batman, assim, peguei minha dor e virei... Exato. Eu peguei e virei um auge pra mim, assim, porque... Mas imagina se eu tivesse me bloqueado naquele momento, assim, por tanto tempo, e depois que eu... Claro, a gente tem uma questão de terapia, de conhecimento, isso mudou muito a minha percepção. Mas olha como, às vezes, uma fala sua, uma parte de insegurança, o teu cabelo, o teu nariz, o teu corpo, isso pode bloquear completamente a pessoa pra vida, né? Da sua profissão, da sua situação. E a gente não sabe receber elogio. Não é assustador? Não é muito assustador a pessoa te elogiar e tu ficar... Tipo assim, vamos falar... o céu tá bonito, né? Tipo, tu não sabe nem... Porque assim, ó, nós somos tão criadas a estarmos num lugar, né? Pequeno, a caber numa caixinha, que quando alguém tá disposto a pegar e tirar a gente dali de dentro, a gente diz assim, não, moça, eu não posso... Como assim eu vou usar o cabelo desse jeito? Como assim eu posso me vestir assim? Como assim eu posso falar o que eu sinto? Né? Então, graças a Deus, hoje, e eu puxo muito, a gente tem esse grupo de influencers, porque a intenção era justamente mostrar pra Garopaba que não tem nada de competição. Foi uma iniciativa da Laura Sérgio muito legal. Então, inclusive, conta pra gente um pouco desse projeto, desse teu projeto. De reunir, assim. Conversou. E a intenção dela foi assim, ó, Laura, por que tu tá reunindo todo mundo? Porque não A Laura tem... é uma digital influencer. Isso, e maravilhosa, por sinal. E a intenção dela foi dizer, gente, não tem competição. Cada uma tem o seu nicho, cada uma tem a sua singularidade. A gente recomenda uma outra. De vez em quando joga trabalho lá no grupo que uma não consegue pegar. Mas na imagem das pessoas, o que é? Não, elas não se gostam. Eu fui numa festa há algum tempo com a Bel Cristine, que é minha amiga de longa data. Inclusive, teve aqui também. Minha amiga de longa data, adoro ela. Queria ter metade dela, saber cantar só um pouquinho que ela sabe, ia ficar bem mais feliz. Mas eu recebi haters me dizendo assim, duas falsas, uma querendo furar o olho da outra, trabalham com a mesma coisa, quer que eu acredite que vocês são amiga? Né? E aí a Laura veio com esse projeto que, na verdade,
para inicial, era para a gente ir até os estabelecimentos e levar, né, essa criação de conteúdo, externalizar um pouco mais do que a gente trabalha e juntos, né, porque é bem impactante. As pessoas não levam muito a sério, né? Claro, por exemplo, assim, troca hoje por tu abre um coisa e negócio. tal, e a pessoa tipo, peraí. Tipo, hoje tu abre um negócio. Caramba, não tem visibilidade. Vou chamar o grupo das meninas de influencers, porque elas vão vir aqui, a gente coloca música ao vivo, vou ter um alcance muito maior. Então, isso é muito bacana. E um projeto meu futuro é justamente estar abrindo uma agência. Tenho muita vontade. Eu falo para elas que esse grupo não é só sobre diversão, sobre momento espontâneo, que eu realmente quero que esse grupo caminhe para que a gente possa trabalhar juntas, para que a gente possa tornarmos perfis onde os empresários vão entender que cada uma tem uma singularidade, que pode ser aquela ali que se encaixa, né? Como eu já tenho na minha família meu irmão, que também trabalha com esse visual, como fotografia, com vídeos, eu tenho certeza que tem muito para dar certo, assim. E justamente com essa força de enaltecermos umas às outras, assim. Dá um suporte até, né? De repente, de criar um Media Kit, eu não sei o que Exato, fazer. A gente tem, né? A pessoa não tem noção de como vou fazer as métricas do meu Instagram. Exato. Ou da minha rede social. Às vezes a pessoa quer começar, inclusive... E é legal porque... Né, tem meninas que estão entrando no grupo com a intenção de se enriquecer com a nossa experiência, né? Hoje, se tu perguntasse pra mim, Thay, o que eu faço? Eu quero. Eu falo, mete a cara. Não interessa o celular que tu tem, vai pro sol, te joga na luz, bota tua cara na luz, porque com luz tudo fica melhor. E começa. Pense em alguma coisa que tu gosta, pense em alguma coisa que vá se conectar, sabe? Eu falo assim, tem muitas meninas que trabalham com mais futilidade, assim, no sentido de poder, de carão e tudo mais. Porém, isso traz para algumas mulheres o sentimento de inalcançável. Pelo menos para mim. Tem algumas mulheres que eu olho assim, algumas marcas que são muito tchá-tchá, que eu falo assim, gente, não combina com o meu dia a dia, não combina com o meu muito estilo. Distante, né, é muito distante sim. da minha realidade. Então, eu sempre falo para elas assim, se vocês puderem ter esse parâmetro de fotografia, carão, mas trazer essa sensibilidade, essa conexão, porque o que conecta é o teu dedo torto. Que tu aponta pra lá e, na verdade, ele tá apontando pra cá, tu entendeu? As pessoas, elas hoje... Tu pode ver, os memes de Reels é assim, uma amizade dá certo quando as duas são ferradas e decidem uma ajudar a outra, porque se for as duas conversar com o psiquiatra, eles chamam a clínica, né? pra levar. Então, assim, essa conexão, esse realzão, é o que eu sempre falo muito pra elas. Eu falo, cara... Eu sei que, normalmente, no Instagram, o que a gente fazia antigamente? Instagram, Orkut, nossa, foi longe agora. Tu só mostrava tu viajando, tu bonita, tu maquiada, tu isso, tu aquilo. E aí, quem não se encaixava nesse perfil não participava, né? Então, o que eu falo pra elas? A gente hoje conecta muito mais essas pessoas que sentem que a gente pode ser cura de uma dor. Então, é muito importante. Cara, eu vou no mercado hoje, e olha que eu sou, né? Um peixe pequeno que mora no Ambrósio, mas eu vou no mercado hoje e uma pessoa diz pra mim, oi, tá, e tudo mais, eu falo, oi, daí meu marido olha pra mim e fala assim, tu conhece? Eu falo, não! Porque é incrível as pessoas se sentirem minhas amigas, se sentirem minha família, fazer parte do meu dia a dia, porque a partir do momento que tu divide a tua realidade, as tuas dores, tu conecta de uma forma que é muito difícil tu desconectar. Então isso assim, minha dica, se hoje tu quiser virar influencer, criadora de conteúdo, faça o seu trabalho da melhor forma que você puder, ciente de que ninguém começa de cima. Os meus vídeos de início eu não apago porque eu prefiro dar risada. Eu dou risada e dizer assim, nossa, o Pokémon evoluiu, né? Porque assim, números, métricas, é diário, é dia a dia, as pessoas vão vendo, vão falando cada vez mais, né? Mas não desiste. E assim, minha dica é, sendo uma pessoa real, sendo uma pessoa disposta a se expor, não só profissionalmente, mas também pessoalmente falando, porque é o pessoal que conecta, assim, é um caminho. Eu tô aí há 5 anos e funcionou muito bem. E as pessoas que me conectam são pessoas como eu. Eu sigo a Karina Ramos, que é ali da Palhoça, e ela é a pessoa, assim, que eu mais me inspiro. Porque ela é divertida, ela é toda desengonçada, mas quando tem que botar uma roupa e fazer um carão e fazer um trabalho, ela
ela faz. E aí ela mostra pra gente que tem o lixo e o luxo, sabe? Mas é uma pessoa extremamente... Eu encontrei ela uma vez no shopping e eu não tive coragem de cumprimentar ela. Eu disse, ai não, gente. Vai que eu começo a gaguejar, fiquei nervosa, suava a mão, mas a próxima vez eu já jurei pro meu marido, ele vai me empurrar, que seja. Nem que eu tropece nela e diga desculpa, só pra falar com ela. Mas eu fiquei observando ela e caramba, ela é uma mulher que tem um faturamento absurdo, que ela fala muito isso sobre tu investir, sobre tu andar com as pessoas certas, sobre fazer as escolhas certas. Tem marca, tem tudo. E, cara, a mina tirou o sapato, o salto, porque ela é gigante, pra conversar com as pessoas, pra tirar foto, pra... Sabe? É sobre isso. É sobre uma simplicidade... Sim, gente como a gente. Que é fora do comum, entendeu? Então, assim, se hoje ela pegar, a gente botar uma rifa pra ajudar alguém... Tipo, aconteceu muitos casos de alagamento lá em Florianópolis... Ela vai lá e pede ajuda, é 50 mil reais. Tipo, é absurdo. Daí tu fala assim, meu Deus, que bando de louco. Não. São pessoas que ela cura diariamente, mostrando para as pessoas que ela, claro, vive uma vida muito confortável, mas que ela batalhou muito para ter aquilo ali. E que ainda assim, ela tem os pepinos que todo mundo tem, ela tem os problemas que todo mundo tem. Então, assim, ser real... estar disposto a errar e mostrar a tua vulnerabilidade, porque hoje tu tem que ser muito corajosa. Sim. Para poder se mostrar frágil e vulnerável, né? A gente, por exemplo, não sei como era a tua mãe, mas a minha mãe, pouquíssimas vezes eu vi baixar a guarda. Porque ela, como mãe, precisava ser forte. Ela precisava me ensinar que não importasse as porradas da vida, tu tinha que manter ali. Hoje eu já tenho uma mãe mais manhosa, porque já entendeu que o papel dela como mãe já foi feito. E aprendeu também a externalizar um pouco as coisas. Porque quantas dores a minha mãe passou que eu não soube ou que eu não pude enxergar, né? Então eu falo muito isso, assim... Seja real, te joga. Ai, Thay, não consigo gravar story. Não consigo. Começa a treinar. Não precisa tu fazer o primeiro que tu vai odiar, mas começa a treinar. Chama uma amiga, pensa, vou fazer coisa engraçada. Eu sou essa pessoa, né? Tipo, quando eu tô sem graça, envergonhada, eu já falo pro meu cliente, ai não, vou já começar a fazer um meme aqui. Pronto, acabou. E eu comecei, os meus primeiros vídeos, eu lembro que eu postava, eu apagava umas 5 vezes, até postar de novo e ficar. Porque daí eu botava meu celular bem longe e dizia, não, deixa lá, porque as pessoas vão curtir, vão ver, e depois que viram, já era. Mas é assim, cara, eu acho que a internet é um lugar muito bacana para quem tá disposto a se entregar, né, para ela, assim, ao mesmo sabe? tempo que ela tem um potencial tão grande, ela é tão positivo quanto pro negativo, né? Então, essa ideia de conexão, de saber da realidade, acho que é o ponto de equilíbrio, eu posso dizer. Exato. Entre, tipo, não que tu vai mostrar totalmente a tua intimidade, como... Até porque eu não faço isso. Né? Estabelecer sutil. também seus limites com relação ao vida real, que a gente fala, né? Do dia a dia, de como você lida com essas coisas e tal. Mas também tem a tua intimidade, né? O teu ímpeto ali. Você tá da tua vida real mais a profundo. E aquilo que você externa como também trabalho, como profissão. Essa dualidade você consegue enxergar também? Sim, assim, muito. De tipo... Como identificar aquilo que é, tipo, mega minha intimidade e tipo aquilo assim, que é eu dificilmente tenho momentos no Instagram com a minha família completa. Normalmente, quando a gente tem o privilégio de estarmos eu, o Messias, a Maia e a Sara, vocês veem uma foto no feed no dia seguinte, né? Eu entendo que isso é um momento nosso, é um momento eu que trabalho diariamente com telefone e tudo mais, eu entendo que eu preciso me desconectar. Né? E eu falo muito isso para as pessoas, assim, a gente tem um mundo paralelo ali, mas obviamente tem um dia da semana que a gente tá morrendo de rir, que o Messias tá fritando, sei lá, um bife, a Maia tá sacaneando, daí aparece de uma forma muito sutil, assim. Eu tenho bastante as meninas, assim, com muito cuidado, né, no sentido de roupa, de vestimentas, do teor da informação, porque a gente sabe aí que a internet é muito maldosa. Inclusive, a gente tava até comentando em relação à própria imagem da criança, né? Você como mãe, postar a foto da criança na praia, né? Praticamente, porque geralmente a criança fica sem roupa ali na praia, o pessoal deixa assim. Hoje, não que a gente vai totalmente, né, ficar fechado com relação a isso, mas entender que existem, no universo da internet, principalmente, essas imagens, elas podem ser utilizadas de uma forma muito negativa, né? Pejorativo, inclusive, tá, criminosa. Então, essas pessoas que
tem o papel da mãe também com achar esse equilíbrio é muito, muito sutil, muito difícil, e né? principalmente pelo fato também de ser meninas que eu preciso ensinar sobre o corpo, que eu preciso, né, tá ali, né, iniciando essa vida delas de uma forma que elas se sintam seguras, né? E aí eu falo muito assim, o que eu mais escuto é: mãe, por que as meninas não têm Instagram? Porque elas não escrevem, elas não leem e não têm celular. Quando elas tiverem idade para saber se proteger, para mexer, para ter acesso, não faz sentido. Vocês querem ver a Maia? Vocês vão vir aqui no Instagram da mãe delas, né? E vocês vão ver. E aí a gente vê como os valores estão distorcidos quando eu escuto isso com frequência, porque era pra ser uma coisa assim, pô, que legal, né? Tu tem esse cuidado, esse filtro, esse cuidado. Esse microfone aqui a gente tá assim, tá 4-0 pra ele. Pra mim, na verdade, né? Nós estamos aqui no embate, mas eu sou legal, Ju. Mas eu tenho muito esse cuidado e as pessoas aí ficam, ai, mas insiste. Eu falo, cara, criança tem que ser criança. E é bem isso que tu disse, assim, um cuidado com o corpo, né? As meninas gostam muito de ficar de calcinha pela casa brincando, então eu tenho todo esse cuidado. Inclusive no dia do banho, que eu mostrei pra vocês o vídeo ali dela fazendo propaganda do creme, e ela tava tomando banho. Pois eu saí do chuveiro, peguei um short, peguei um topzinho para que ela pudesse gravar o vídeo. Não teria problema eu respeitar a vontade dela, mas que fosse da forma correta. Então, isso aí é uma coisa que... Tem uma consciência da criança, né? Claro, filha, não pode. Exatamente. Eu acho importante falar isso, porque às vezes isso acaba sendo tão dia a dia, principalmente o Stories, por exemplo, que é uma coisa que tu tá ali, tu filmou... Só que aquele segundo que aparece aquela criança pode ser um print ali, acabou. Muito, usado de forma negativa, né? Então, é bom a gente alertar, eu acho que claro isso que é sim, fundamental, com certeza, né? Com certeza. E é isso, né? Às vezes, olha quantas coisas eu já tentei fazer pro bem e as pessoas viram com maldade. Nossa, né? Então, o filtro aí é muito... E eu falo assim, a internet é um lugar muito extremista. É muito extremista. Ou as pessoas, elas te amam, ou elas te odeiam e querem que tu pare de respirar. Né? Mas acho que isso também vai muito do que tu consome na internet, né? Exato. Eu já vi um post que era uma coisa tipo assim, por que a gente já tem toda uma educação com relação ao que a gente come, aonde a gente vai, as pessoas com que a gente se relaciona, mas a gente olha qualquer coisa na internet, né? Exato. Como se aquilo não nos influenciasse. E agora o Instagram tá tão... Eu achei tão legal essa atualização, porque tu consegue colocar palavras que tu não quer que apareça no teu Instagram. Por exemplo, eu não gosto de BBB, acho BBB uma coisa inútil. Tu vai lá e tu consegue excluir todos esses conteúdos, o que é muito legal. Sim, né? Meu Instagram é basicamente sobre moda e sobre criação de filhos. E frases motivacionais que tu olha assim, é bem isso, sabe? Porque, de fato, é o que tu consome, assim. É a mesma coisa que eu falo, assim... Eu gosto muito de assistir séries, mas eu costumo assistir séries que engrandeçam muito, porque as minhas filhas estão sempre comigo. Então, eu vou assistir série de madrugada, não dormir pra estar um zumbi no outro dia? Não. Eu vou buscar ver filmes, ver coisas que elas possam, de certa forma, não que elas fiquem vidradas, porque na fase que tá agora, nem se tu colar com o Super Bonder, elas arrancam a bunda, mas, né? Mas eu tenho esse cuidado também, assim. Tipo, a Maia, por exemplo, em questão de oratória, é absurdo. E aí tu vai dizer assim, ela fala agora como é que é? Dificilmente eu farei isso. Ai, filha, onde é que tu escutou essa palavra? Mãe, no filme da Moana. Tipo assim, totalmente. O Maia, a gente não... Aí tu vê assim, o reflexo desse mundo encantado pra realidade. Maia, no filme da Frozen, a Anna faz tudo que pode pra salvar a Elsa. E eu sempre vou fazer tudo que eu posso porque você é minha irmã. Olha a conexão, bem o poder... poderoso isso, né? Disso, né? Obviamente que os pais se ferram, porque isso aí é o ápice. O consumismo depois vem e faz uma avalanche. Ó, brinquedo! Sim. Né? Mas vocês têm um filtro, vocês escolhem muito bem os conteúdos. Sim, agora, muito. A responsabilidade dos pais que não escolhem esse tipo de conteúdo... Olha a quantidade de aberturas que pode se ter de exemplo. Exato. E às vezes você nem faz ideia, né? Porque às vezes tá num episódio que o bonequinho, sei lá, deu uma porrada no outro e tipo, acho que isso é normal, chega no colégio. A Peppa era super mal criada, agora tu já vê que os desenhos da Peppa são mais filtrados. Ela às vezes fala uma besteirinha, mas aquela Peppa lá do início não existe mais, né? Uma coisa que eu converso muito com o Messias e com alguns amigos meus que são pais, é que eu falo assim, que o Messias como homem dentro de casa, ele tá ensinando para as minhas filhas
o amor mais poderoso que existe vindo de um homem. Então, a forma como ele vai tratar elas Decisivo pro final. é o que elas vão buscar no futuro, né? Se ele bate e pede desculpa, elas vão entender que o homem que bate e se desculpa é um homem bom. Se ele é grosseiro e não tem paciência, muito provavelmente isso vai se normalizar na criança dela. E a gente fala que os nossos problemas de hoje são a nossa criança que está aqui dentro, que ainda sente essa dor, né? Então eu falo muito isso pra ele, eu falo, amor, a gente tem que ter a responsabilidade, eu como mulher, de ser o espelho delas na questão feminina, na questão íntima, mas tu também na questão do cavalheirismo, da educação, de falar com jeito. De proteção, Obviamente, todo mundo vai chegar no momento que vai estar no auge do estresse, vai dar 3 gritos, elas vão se esconder embaixo da cama. Mas que isso não seja uma rotina, porque a gente precisa ensinar para elas que o respeito elas têm dentro de casa, para que elas externalizem isso e qualquer ameaça que se aproxime, elas saibam que aquilo ali não é para elas. Né? É muito sobre essa responsabilidade. Com elas, certeza. Né? Com certeza. Isso até essa abertura, né? Tudo bem que elas são crianças agora, mas a partir do momento que elas se tornarem adolescentes, sentir essa liberdade de poder compartilhar isso com os pais, né? Exatamente. Porque muitos adolescentes, pessoas que não tiveram essa conexão com os pais, é muito mais difícil, né? Para lidar com a vida, lidar com as coisas. Né? A Maia tem 4 anos e ela já entende. Isso? Ela já entende que quando ela faz uma coisa errada, que ela precisa me contar. Porque se ela não me contar, eu vou descobrir depois, vou ficar chateada e ela vai perder alguma coisa que ela gosta. Vai ser privada de alguma coisa. Então, hoje, quando ela erra, imediatamente ela vem pra mim com o negócio, mãe, eu quebrei. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiquei muito irritada, eu bati na Sara. Aí, nisso, minha Sara, gritando lá, desesperada, né? Mas ela já entende. Teve um dia que eu ainda dei risada, que ela chegou da escola e sentou na escada, que a nossa escada é o cantinho do pensamento, é o 2º degrau. Mãe, eu vou ter que sentar aqui. Por quê? Ai, mãe, porque eu briguei com uma amiga minha na escola, eu já sei que eu mereço, então eu vou ficar aqui pensando um pouco no que eu fiz. Eu digo, não. Eu disse, não, gente, peraí, né? Ela já tá se autocastigando já. Mãe, fica tranquila, porque eu sei que eu preciso pensar no que eu fiz. Sabe? E aí depois a gente começou a conversar sobre isso. E uma coisa que eu também percebo que funciona muito é sobre tu aprender a falar o não explicando. A gente foi criada com o quê? Não e não, pronto. Nosso não raramente tinha uma explicação, né? E a criança quer entender tudo. Então, quando eu comecei a ter paciência, porque de fato com 2 é uma loucura, mas quando eu comecei a entender o quanto isso me facilitava a vida, eu sentar e explicar. Obviamente não tem que ser ali no ato que ela tá estressada, mas de imediato você mostrar que não gostou e depois, filho, você lembra que aconteceu aquilo ali? Vamos conversar sobre isso? Cara, a Maia mudou da água pro vinho, assim. Porque hoje, quando ela pensa em fazer alguma coisa errada, ela já diz, mãe, você me disse aquele dia que isso, isso e isso, né? Por isso que não posso fazer isso, por isso que eu não posso mexer. Faca, por exemplo. Eu sou a única pessoa, eu acho, da face da terra que o gaveteiro é na altura de criança. As minhas filhas nunca abriram a gaveta e pegaram faca, porque elas entendem que aquilo ali machuca, que aquilo ali não pode, entendeu? Aconteceu uma vez de eu cortar o dedo, eu fiz questão de dizer para elas, por isso que criança não pode mexer aqui, porque educação é sobre isso, é sobre respeito, né? E exemplo também. Sim, perfeito. Acho que a gente tá chegando pro final de encerrar, né? Mas, de repente, deixar um pouco da tua mensagem, assim, né, Clary? Eu tava pensando que, de repente, falar, assim, pra uma mulher que talvez não esteja num bom momento, né? O que tu diria pra ela, assim, fazer, tipo assim, amanhã de manhã acorda e... Gata, amanhã de manhã acorda. Fala olhando pra câmera que essa merece. Agora eu posso. Agora vai lá. Acorda de manhã, tira nem que seja 10 minutos para você, vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, ou no final do dia, depois que a casa está tudo ok, que você já não sente mais que tem nenhuma obrigação com nada, ou até deixa alguma obrigação para depois, afinal você vale esse tempo. Se dedique para você, se cuide, não se deixe para depois, você é linda do jeito que é. E se você acha que não, me segue que eu te ajudo a enxergar, a cuidar do seu corpo, a respeitar o seu corpo, embelezar ainda mais o que você tem aí de tão incrível. Não se deixa para depois. E se você não tem com quem desabafar, se você precisa de ajuda, se você se sente mais ansioso que o normal, se isso interfere na tua vida,
me chama, a gente pode ter uma troca e com certeza eu posso te ajudar a lidar melhor com isso, assim como eu lidei. Um beijo enorme. Ah, que fofa, cara. Obrigada, Thay. Obrigada, Thay. Obrigada, eu amei muito, gente. Ai, Obrigada que bom. pela oportunidade. Deixa o teu arroba. @avilathay. Avilathay. Então, arroba já segue lá. @avilathay. Isso? Avilathay. THAY. Perfeito. E é isso aí, pra gente deixar o recadinho pras pessoas. Quero também deixar o nosso arroba, né, Clary? A gente já vai encerrando aqui. Quer finalizar também, Clary, antes? Então, gente, queria agradecer a Thay por ter vindo aqui hoje, ter tido Ai. essa conversa com a gente. Agradecer a Manu também por ter dividido a bancada comigo. E é isso, né? @PixTVHD. @PixTVHD. Estamos em todas as plataformas digitais, praticamente todas. Até a Getter a gente tá. Então, Segue lá, gente. segue lá, Em @PixTVHD. algum lugar tu nos acha. É tudo desse arroba, segundo nossa equipe aqui, produção. Tudo nesse arroba. Então você pode acompanhar não só os conteúdos do podcast aqui do Estúdio 1, mas tem o Pix Notícias, que a Clary também participa, jornalista. Vários conteúdos na atividade, com o Nativinho, o Dudu também. Então vocês vão poder conferir muitos conteúdos de forma gratuita, mas também tem o nosso canal, né, por assinatura da Pix TV, através do terminal Pix, CDN, Gigo TV e NX Play. Tá bom? Obrigado pela sua companhia e até o próximo Estúdio 1. Até mais. Até.